Então, pessoal, a gravação desse vídeo aqui tem como objetivo ajudar vocês, especialmente as mães, a viver bem a Semana Santa, né? Nós estamos começando a Semana Santa, hoje é Domingo de Ramos, né? O dia que esse vídeo vai ser postado, e o Clube Mãe Amável queria dar um subsídio para vocês conseguirem viver bem a Semana Santa, sobretudo as mães de crianças pequenas. A gente sabe que é um desafio à parte. Eu acho que uma passagem que pode resumir bem como deve ser a nossa Semana Santa é aquilo que diz a epístola de hoje. São Paulo fala que nós devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo. Para a gente viver bem espiritualmente a Semana Santa, é preciso que a gente tenha os mesmos sentimentos de Cristo, ou seja, que a gente viva os mistérios que o nosso Senhor viveu unidos a Ele, ou seja, que o nosso interior seja unido ao interior de Cristo, ao coração de Cristo, para que a gente sofra com Ele, se alegre com Ele. Só que, se isso já é difícil de viver na nossa vida espiritual, pessoal, de adultos, né, é mais difícil ainda a gente conseguir transmitir isso para as crianças, né? E é por isso que nós pensamos em dar algumas dicas bem práticas para que vocês possam transmitir, de certa maneira, esses sentimentos de Cristo para as crianças. Então eu fiz aqui, preparei uma listinha de sugestões e nós vamos depois entregar durante a semana um material, tá? Um manualzinho em PDF para que vocês, né, nós vamos colocar lá no clube, no grupo do Clube Mãe Amável, para que vocês possam ter de forma mais concreta aí materiais para utilizar e colocar em prática essas sugestões que nós vamos dar nesse vídeo de hoje. Então, nós vamos nos concentrar, claro, a Semana Santa vai de domingo de Ramos a domingo de Páscoa, mas nós vamos concentrar aqui em 4 dias, né? No tríodo pascal e no domingo de Páscoa. Então, quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado santo e domingo de Páscoa. Então, qual que é a ideia? São coisas que nós podemos fazer de concretas com crianças, né? Quando eu falo de criança aqui, eu estou pensando aí na faixa, né, de até 11, 12 anos, mais ou menos, certo? Aí cada um pode ver, de acordo com os seus filhos, aí, o que dá para fazer. Então, coisas concretas que a gente pode fazer para viver bem esses dias. Então, para quinta-feira santa é o dia da instituição da Eucaristia, é o dia do lava-pés, é o dia do mandamento novo, né? É o dia da instituição do sacerdócio. Então, qual que é a nossa sugestão? Fazer com as crianças coisas que façam com que elas compreendam o mistério do dia. E aqui um parênteses, né? O que acontece? Nem sempre é possível ir com as crianças nas cerimônias. Claro que sempre é bom frequentar as cerimônias, né? Claro, domingo é preceito, obrigatório, mas nos outros dias que não é obrigatório, quinta, sexta, sábado, se a gente consegue ir, levar as crianças, é melhor ainda. Mas isso eu estou dizendo tanto para pessoas que vão conseguir levar as crianças na cerimônia, quanto para aquelas mães que não vão conseguir, mas que pelo menos vão fazer em casa alguma coisa para marcar bem essa Semana Santa. Então, o que a gente pode fazer na quinta-feira? Quinta-feira, eu sugiro uma encenação do lava-pés ou uma encenação da ceia. Nós vamos colocar até nesse material para vocês, nesse subsídio, um roteirinho de encenação aí do lava-pés para o pai e a mãe, um fazer o lava-pé do outro, e os pais lavar o pé das crianças, as crianças dos pais. Então é um jeito, claro, sempre a gente aproveitando para ensinar para a criança o mistério. Então você vai chegar, vai chamar as crianças, então gente, olha, hoje é o dia do lava-pés, Jesus, antes de morrer, antes de fazer a ceia, ele chamou os apóstolos, e ele que era Deus, que era o mestre, ele lavou os pés dos apóstolos num gesto de humildade, de serviço. Então, é explicar isso com suas palavras para as crianças e fazer com que eles façam o gesto. Então, na quinta-feira seria um lava-pés, uma encenação da ceia, para falar para as crianças sobre a instituição da Eucaristia, contar uma história eucarística. Nós vamos colocar no nosso materialzinho uma historinha eucarística muito bonita do Dom Marcos Barbosa para vocês lerem para as crianças. Uma outra ideia também para Quinta-feira Santa, nós temos
na Quinta-feira Santa, o dia da instituição do sacerdócio. Então, por que a gente não faz, por exemplo, de chamar as crianças e falar assim, gente, crianças, vamos fazer aqui uma lista dos padres que a gente conhece. Aí as crianças vão falando o nome dos padres. Ah, tem um padre fulano da paróquia, o padre ciclano. Aí às vezes a criança conhece o padre da internet, da televisão, sei lá, né? Aí você vai lá, escreve o nome desses padres numa lista, faz as crianças, né, colocarem numa lista. E agora nós vamos rezar uma oração para cada sacerdote desses. Algumas coisas assim, para marcar bem a Quinta-feira Santa. Para a Sexta-feira Santa, o que nós sugerimos? Em primeiro lugar, a Via Sacra adaptada para crianças. Essa mesma Via Sacra que nós já disponibilizamos aqui no clube. Então, é só vocês pegarem a Via Sacra, que já está lá no clube, e rezar a Via Sacra com as crianças. A gente sugere também uma pequena penitência. As crianças não são obrigadas a fazer jejum, nem abstinência, né, nessa idade. Mas é importante que as crianças já vão aprendendo desde novo esse espírito de penitência. Então, por exemplo, gente, olha só, hoje, porque é o dia da morte de Jesus, então, aquela coisa que eu falei, vamos explicar o que é o mistério do dia. Então, hoje é o dia da morte de Jesus. Então, hoje, no dia da morte de Jesus, a gente faz alguma penitência. Então, por exemplo, hoje a gente não vai beber suco, vai beber só água. Ou então, hoje a gente não vai comer doce. Ou alguma coisa que a criança sinta falta e que para ela entender que é um dia diferente de penitência, né? Então, tentar fazer mais silêncio nesse dia, criar aquele clima de Sexta-feira Santa para as crianças aprenderem. Então, eu sugiro isso, a Via Sacra, uma pequena penitência. Ou então, você tem um crucifixo em casa, chama as crianças, olha, hoje nós vamos rezar diante do crucifixo, hoje é o dia que Jesus morreu na cruz, então fazer uma oração, beijar o crucifixo, né? Coisas que vão ensinando as crianças. No sábado santo, aí eu trouxe sugestões para de manhã e para de noite. De manhã, se você tiver condição de fazer isso, tenta montar com as crianças. Isso você pode montar até talvez começar na sexta e terminar no sábado, enfim, como vocês acharem melhor, montar um santo sepulcro em casa, fazer tipo uma gruta, igual a gente faz o presépio no Natal, faz uma grutazinha com uma pedra na frente, né, uma coisa representando a pedra, para a criança, né, e contar um pouco para a criança da história do sepultamento de Jesus. Uma outra coisa que a gente pode fazer é contar para as crianças as 7 dores de Maria. Então a gente vai colocar também um materialzinho para ajudar com relação a isso. Então contar para as crianças das 7 dores de Nossa Senhora. De noite, né? De noite já é a ressurreição de Cristo. Então, uma coisa que a gente aconselha é acender uma vela. Nós vamos colocar no nosso material um suporte de vela que vocês podem imprimir, cortar e dobrar para botar a vela sem pingar na mão da criança. Então, isso já ajuda. Então, isso serve tanto para você levar para a igreja, para participar da cerimônia, como também para fazer em casa. Então, acender a vela, certo? Falar para a criança que Jesus é a luz do mundo, falar da ressurreição de Jesus, que foi no domingo de madrugadinha, etc, etc. E fazer com as crianças a renovação das promessas do batismo. Nós vamos colocar também no nosso subsídio. Se a criança já vai participar da cerimônia na igreja, não precisa fazer isso em casa. Mas se não for, é legal fazer a renovação das promessas do batismo. E uma outra coisa muito interessante, no sábado, é você contar para as crianças como foi o batismo delas. Pegar foto do batizado, falar assim, olha filho, você foi batizado, hoje é um dia muito importante, hoje é o dia da vigília pascal, hoje é o dia que os padres abençoam a água batismal, então você vai lá, leva para a criança as fotos, ó, tá vendo, ó, você foi batizado aqui, nessa igreja, no dia tal, esse aqui é seu padrinho, esse aqui é sua madrinha, para as crianças criarem também esse laço afetivo com o dia do batismo delas, né? Acho que isso é muito importante. E no domingo, né? Domingo é dia da ressurreição, né? Do Senhor, da Páscoa. Então, antes da ceia de Páscoa, seja lá do almoço especial que vocês fazem, ou de dar o chocolate, falar um pouquinho sobre a ressurreição de Jesus, contar para as crianças sobre a vitória de Nosso Senhor. Uma ideia também, se vocês montaram um sepulcro no sábado, o que vocês fazem? Chega lá de noite, depois que as crianças dormiram, tira a pedra do sepulcro, deixa lá tudo vazio, coloca um paninho dentro,
Para a criança no dia seguinte, quando acordar, você leva a criança lá, tá vendo? Olha, Jesus ressuscitou, não está aqui no túmulo. Esse paninho aqui é o sudário, que é o pano que estava em volta do corpo de Jesus. Enfim, contar a história da ressurreição. Uma outra ideia também, cantar com as crianças músicas de Páscoa. É um dia de festa, um dia de cantar. Então, musiquinhas infantis de Páscoa, aí dependendo da idade de cada criança, também funciona bem. E claro, para as crianças menorzinhas, o que é legal? Você pegar na internet, eu não sei se a gente vai conseguir colocar isso lá no nosso material, mas se a gente não conseguir, é fácil de achar na internet figuras relacionadas aos mistérios, né? Então, figuras para criança pintar, para criança pequenininha. Então, olha, quinta-feira santa vai pintar lá uma figurinha da Santa Ceia, na sexta-feira de Jesus crucificado, no sábado do sepultamento, ou de Nossa Senhora das Dores, domingo de Jesus ressuscitado. Então, é isso. Esse vídeo é para isso, é para a gente fazer dar para vocês essa sugestão, né, para que vocês vivam, não só vocês vivam bem a Semana Santa, mas que as crianças possam também estar ali envolvidas nesse sentimento da Semana Santa, né, para que a gente faça como São Paulo está dizendo, viver com os mesmos sentimentos que animaram nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente espera, né, com sinceridade, que o nosso material possa ajudar bastante vocês nessa Semana Santa desse ano e dos próximos anos também, se Deus quiser. E é isso, né? Que Deus abençoe, que todos tenham uma abençoada Semana Santa, que essa Semana Santa seja uma ocasião de verdadeira renovação espiritual, né, de verdadeiro crescimento do amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.